acerca da paixão do Senhor. Em silêncio e de joelhos, iniciemos nossa celebração. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau, assim como muitos fizeram, pasmados ao vê-lo. Tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre todos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado. E conhecendo coisas que jamais ouviram, quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais,
homem coberto de dores, cheios de sofrimento. Passado por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagados por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que tosquiam. Ele não abriu a boca, foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem encontrou falsidade em sua... Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais, ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito, ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu, mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, quem te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu com Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte,
doce obedeceu até a cruz. Por isso o Pai do céu exaltou e lhe deu um grande nome. Exaltou e lhe deu poder e glória. Diante dele céus e terra se ajoelhem. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na cruz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente, do Cédron. Havia um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então, Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão, Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o meu pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anas, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se
aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e, na mesma hora, o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? E eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume que, pela Páscoa, eu vos solte um preso. Querei que vós solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhes bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essa palavra, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltares este homem, não és amigos de César.
Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gabata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Galgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever em letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quando a túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartirão entre si as minhas vestes e lançarão sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinado a cabeça, entregou o espírito. Era o dia da preparação para a Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água.
Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas, às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim e, no jardim, um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa. E como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, neste momento celebramos a paixão do Senhor, o auge de toda a nossa caminhada nesses dias se intensifica nesta hora em que para nós Cristo dá a vida por toda a humanidade. Aquele que do alto da cruz nos ensina como se deve amar, como deve o homem se comportar, o que deve o homem buscar. São estas as palavras que o Evangelho hoje nos ensinou e também outros evangelhos, os evangelhos sinóticos, Evangelho de Marcos, Lucas e Mateus, nos apresenta na narrativa da paixão. O Evangelho de João que nós ouvimos, no primeiro momento no julgamento, Jesus, no seu testemunho, fala da verdade. Antes da cruz, o ensinamento de Jesus para nós é a verdade. A mentira, ela destrói a nossa relação com Deus, a nossa comunhão com Deus. É pecado. Aonde está a mentira, está definitivamente dado a sentença da destruição da relação do homem com Deus e do homem com o homem. Aonde entra a mentira, se instala a desordem, a destruição. Tornamos medíocres na fé. O que é a verdade para Jesus? É ouvir a sua voz. A verdade na filosofia, a verdade no mundo, diante das suas buscas, dos seus questionamentos, pode estar muito ligado, ou por que não, está sempre ligado ao plano terreno, da realização terrena, das paixões. Mas a verdade que Cristo anuncia é uma verdade que está para além do mundo material, é transcendente.
Por isso, ouvir a voz do Senhor. Como estamos carentes desta verdade. Estamos como que todos os dias afagados por aquilo que humanamente nós conseguimos responder. E nos esquecemos de transcendermos a nós mesmos, na busca por aquele que preenche todo o ser humano com a sua graça. Por isso, ao ouvirmos a segunda leitura da carta aos Hebreus, o autor sagrado nos diz: aproximemos com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça em um momento oportuno. Se nós queremos encontrar sabedoria, verdade, se queremos encontrar as virtudes que preenchem e transformam o homem, a mulher, nós devemos nos aproximar de Cristo, ouvir a sua voz. Segundo o ensinamento que nós temos de Jesus na cruz, a oração. Se aprendemos a verdade, também devemos aprender a orar. Jesus fala com Deus, fala com o Pai, e nos ensina, mais uma vez, transcendermos a nós mesmos, transcendermos a nossa vontade, porque a oração é uma entrega ao outro, ao divino. É diálogo, é relação, é amizade. Meu Deus, por que me abandonastes? O Salmo também nos ajudou a rezarmos e cantarmos: ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus reza, Jesus ora, e Jesus também nos ensina a orar. Jesus nos ensina a estarmos sempre nesta relação com o Pai do céu, nosso Criador, Senhor de tudo. Terceiro ensinamento de Jesus para nós na cruz: o perdão. Se queremos avançar, se queremos criar relação, precisamos aprender a perdoar. E junto ao perdão, para conseguirmos o perdão, também uma outra virtude é necessária: a humildade. Quem não é humilde não consegue perdoar. Algumas pessoas, quando nos procuram para um direcionamento, perguntam: padre, o que eu faço para perdoar? Eu tenho dificuldade de perdoar. Talvez aí deveríamos também observar quanta humildade, ou deveríamos perguntar: o quanto você é humilde? A medida da humildade é a medida do perdão. Quanto mais humilde, mais se consegue perdoar. No alto da cruz, Jesus perdoa aqueles que dão um ponto final na sua vida terrena. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Sim, ainda continuamos não saber o que fazer.
quando nós achamos que temos todas as respostas, quando achamos que conseguimos resolver todos os problemas do mundo, quando nós achamos que com a nossa humanidade, com a nossa capacidade, já atingimos o máximo, ainda continuamos miseráveis, pequenos, medíocres, porque não sabemos amar, perdoar e humilhar, como Jesus fez no alto da cruz. Santo Agostinho nos ensina que, ao aproximarmos da cruz de Jesus, não só vemos sofrimento, mas vemos aquele mestre que nos ensina. E é preciso aprender com Jesus a perdoar. Aonde ainda está o espírito da divisão, da desordem, é preciso gerar vida, gerar misericórdia. Por isso, meu irmão, minha irmã, se falta verdade na sua vida, se falta esta relação, esta comunhão com Deus, se falta o perdão, ouçamos mais uma vez as palavras da carta aos Hebreus: aproximemos com confiança do trono da graça. Logo mais, nós teremos um rito, onde o sacerdote, o presidente dessa celebração, vai nos conduzir ao trono da graça. E você também na sua casa, diante da imagem do crucificado que você tem na sua casa, ou pelo menos deveria ter, para que olhando para a cruz, você também possa assim aproximar do trono da graça, da salvação. Pedir ao Senhor: Senhor, que eu seja um homem, uma mulher da verdade, um homem ou mulher de confiança, de oração, de comunhão com as coisas de Deus. Nós cantamos nas nossas procissões: ah, como nos faz falta as procissões, porque nós cantamos a nossa fé. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. É isto que deve estar, não só nos nossos lábios, mas deve estar no nosso coração, porque quando nos aproximamos da cruz, e quando esta cruz está toda possuída por Cristo, o amor de Cristo também nos possui. Esta deve ser a graça que deve tomar o nosso coração, estarmos sempre possuídos pelo amor, porque é o amor, e é preenchido neste amor, que nós conseguiremos amar o outro. Muitos são os ensinamentos de Jesus na cruz, mas eu gostaria de finalizar com este ensinamento para nós, quando nós ouvimos na primeira oração desta liturgia, quando nós devemos nos assemelhar a Cristo. Estamos acostumados com o homem terreno, mas é o homem divino, é o homem eterno que nós devemos buscar todos os dias, transformando, assemelhando, consumindo todas as nossas energias, toda a nossa força na busca deste homem divino, imagem de Deus, a semelhança de Deus, na verdade, na oração e no perdão. O que Jesus nos ensina nesta última reflexão, não no Evangelho de João, mas no Evangelho de Lucas, quando ele diz ao ladrão que está do seu lado: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus
do trono da graça, do trono da misericórdia, oferece para nós o céu. Oferece-nos, abre-nos as portas da eternidade. E que bom viver neste mundo aspirando às coisas do céu. Errado é pensarmos, errado é lutarmos para destruirmos o mundo, afastarmos das coisas do mundo, no sentido de não nos relacionarmos, não nos comprometermos. E parece que esta mentalidade, ela ainda perdura no meio de nós. O mundo não presta, as coisas do mundo não prestam. Em certo sentido, sim. Podemos nos perder, podemos nos contaminar, podemos pecar, sim. Mas o mundo que é obra de Deus, e nós que somos criaturas, pertencemos a esta obra da criação, não fomos criados definitivamente para este mundo. Primeiro somos responsáveis por ele, sim, a cuidarmos da vida, da dignidade, a respeitarmos aquele que conosco compõe a obra da criação. E assim como nos ensina São Francisco, chamar tudo de irmão. Todos somos irmãos. E nesta cultura da violência, nesta cultura do ódio, nesta cultura que destrói as relações, na cultura onde se divide países, estados, cidades, pessoas e famílias, o Evangelho quer imprimir no nosso coração a eternidade. Quem tem o céu próximo do seu coração, alimenta a comunhão entre os irmãos. Aproximemos do trono da graça e peçamos que o Senhor desperte, meu irmão, minha irmã, no meu e no seu coração, esse dom elevado, para que também esteja inscrito no nosso coração a eternidade. Como que o agora de Deus possa acontecer na minha vida e na sua vida, na sua história. Às vezes nos vem o desânimo, às vezes estamos preguiçosos, desanimados, perdemos o sentido da vida. E o Senhor também sussurra ao nosso ouvido, como que dizendo a possibilidade, a maior de todas as possibilidades, o paraíso, a vida eterna. Então, meus irmãos, que esta celebração dolorosa, que esta celebração em que nós unimos o nosso coração ao maior sofrimento de Cristo Jesus na cruz, possa também e ainda nos ajudar a convertermos, a santificarmos. E nesta hora rezarmos por todos aqueles corações ainda tomados por tantas situações desastrosas, pela falta de fé, pela falta de compromisso, às vezes tomados pelo ódio. Rezemos, peçamos o perdão por nós e peçamos o perdão por todos os pecadores. Meu Senhor e meu Deus, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Meu Senhor e meu Deus, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Meu Senhor e meu Deus, tende piedade de nós e do mundo inteiro.
pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila, para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja espalhada pelo mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus, que o acolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes para o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos pelo nosso bispo, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Pelos catecúmenos. Oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo,
Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus, Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem no Cristo. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazer que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração para que todos possam gozar da verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, e vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem provações. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam.
Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que padecem a pandemia da Covid-19, oremos ao Deus da vida, salvação do seu povo, para que sejam consolados os que sofrem com a doença e a morte, provocadas pela pandemia do novo coronavírus, fortalecidos os que heroicamente têm cuidado dos enfermos e inspirados que se dedicam à pesquisa por uma vacina eficaz. Ó Deus, nosso refúgio nas dificuldades, força na fraqueza e consolo nas lágrimas, compadecei-vos do vosso povo que padece sob a pandemia, para que encontre finalmente alívio na vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos.
Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Povo meu, que te fiz eu, dizem que te contristei, porque a morte me entregaste, em que foi que eu te faltei? Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Pela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Flagelei por ti no Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio rei. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu te abri o mar vermelho, me rasgaste o coração. A Pilatos me levaste, eu te levei pela mão.
Só na cruz tu me exaltaste, quando em tudo eu te exaltei. Quem mais pode eu ter feito? Em que foi que eu te faltei? Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu te abri o mar vermelho, me rasgaste o coração. A Pilatos me levaste, eu te levei pela mão. Só na cruz tu me exaltaste, quando em tudo eu te exaltei. Quem mais pode eu ter feito? Em que foi que eu te faltei? Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Irmãos e irmãs, rezemos com amor e confiança a oração que Jesus, nosso Mestre e Senhor, nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança,
aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos, se seguides meu preceito. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Como o Pai sempre me ama, assim também vos amei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia,
para que, pela participação deste mistério, vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembramos que logo após o término da nossa celebração, as imagens do Senhor morto e de Nossa Senhora das Dores serão colocadas para a veneração pública dos fiéis. Então você pode vir até a porta do santuário, no seu carro, não é para descer do carro, usando máscara, álcool em gel, todos os protocolos recomendados pelos órgãos de saúde. Então você vai parar o seu carro, fazer o seu momento de oração, de veneração e depois retornar para a sua casa e, se possível, também fazer a sua ajuda, a sua contribuição para a nossa comunidade neste tempo de pandemia, que estamos precisando muito da sua ajuda. Amanhã, nossa vigília pascal, às 18 horas. Então, reze conosco às 18 horas. E no domingo, às 9 horas da manhã, a nossa missa de Páscoa, com uma carreata festiva pelas ruas de nossa cidade, onde nós também recolheremos alimentos para fazermos cestas básicas e destinar às famílias carentes de nossa comunidade.
a olhar o céu e quando rezava ficava sério sobre este madeiro. Vejo o pequeno e entre os doutores falava no templo, e quando perguntei, respondeu com calma e se encarregava dos assuntos de Deus. Esse mesmo menino está na cruz, o Rei dos homens se chama Jesus. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Neste momento de dor, em que os amigos de Jesus, quase todos os seus seguidores, se escondem na penumbra da covardia, dois homens se aproximam do Monte Calvário com as faixas e os lençóis. Aproximam-se de Maria e lhe pedem a permissão para enterrar seu filho, nosso amado Jesus. Mas antes, alguns sinais são retirados da cruz da nossa salvação. Primeiro, retira-se a tabuleta com as inscrições: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Estas palavras eram uma profissão de fé incontestável. Por isso, os dois homens não se contiveram e certamente deram-lhe um beijo com devoção. Cumpria-se as palavras de Zacarias: naquele dia procurarei exterminar todo o povo que vier contra Jerusalém. Suscitarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de boa vontade e de prece, e eles voltarão os seus olhos para mim. Farão lamentações sobre aquele que transpassaram, como se fosse um filho único. Chorá-lo-ão amargamente, como se chora um primogênito. Naquele dia haverá um grande luto em Jerusalém, como o luto de Adamedom. A terra inteira celebrará esse luto, família por família, a família da casa de Davi com suas mulheres separadamente. Agora, com muito cuidado, retirem a coroa de espinhos
espinhos que perfuram a fronte do Redentor. Os espinhos que menos simbolizam o pecado, mas muito as suas consequências. A terra te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Esta foi a sentença de Deus após a traição de Adão. Os perversos sofrem com os espinhos. Os espinhos é a consequência da desobediência. Por isso nosso Senhor os tinha em sua fronte. Ele carregava nossas culpas até a morte. Ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas Ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre Ele. Fomos curados graças às suas chagas. Jesus usou uma coroa de espinhos para que pudéssemos merecer a coroa imperecível da glória, como nos assegura São Pedro em sua primeira carta, a coroa da vida, a coroa da justiça. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Com muito cuidado agora, retirai o prego da mão direita. Ó mão bendita, que abençoou as multidões, mãos que tocaram as feridas dos enfermos, mão bendita que acenou o caminho a seguir, mão paterna que apontou o erro para que não mais fosse cometido. Ó mão fraterna que a estendeu ao próximo. Retirai, pois, esse agudo cravo, para que possa retribuir com esse ato de misericórdia tantos benefícios. Retirai também, ó homens, o cravo da mão esquerda. Permita-nos, Senhor, que estejamos ao menos à tua esquerda, contemplando esta mão com a qual te amparavas o cajado enquanto guiavas o teu redil. Permita-nos, Senhor, venerar esta mão oculta de tua destra. Também acariciava a todos que buscavam consolo. Permita-nos, Senhor, beijar esta mão chagada, para que minha palavra jamais seja confundida ou causa de escândalo, e sirva tão somente para cantar as tuas glórias. Retirai o cravo que prende os pés de Jesus. Retirai com cuidado, para que nossa aspereza não fira ainda mais o corpo já inerte de Cristo, machucado terrivelmente pela violência daqueles que não aceitam o reino. Desgraçados
são aqueles que preferem as trevas, não querem que esses braços voltem a abençoar, não permitem que estes pés pisem novamente o pó do caminho humano, levando a boa nova da paz, da esperança aos pobres e excluídos. Preferem que Deus continue encerrado e controlado dentro de seus templos, rejeitando o templo vivo que somos, todos nós, corpo místico de Cristo, pois pretende continuar usando, manipulando. Levai agora, ó bons homens, o corpo do nosso Salvador, do nosso Redentor. Levai-o para que possa, antes de repousar a sepultura, repousar nos braços de sua amada Mãe das Dores.
Esse mesmo homem já não era um menino quando naquelas bodas lhe pedi mais vinho e alimentou a tantas pessoas e aos pobres enfermos os olhou de frente, sorriu com aqueles a quem tanto amou e chorou em silêncio ao morrer seu amigo. Já cai a tarde, o céu fica nublado, logo voltará ao teu Pai eterno. Dorme, pequeno, dorme, meu menino, a quem eu entreguei todo o meu carinho, como em Nazaré, naquela manhã. Eis aqui tua serva, eis aqui tua escrava.
que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte de vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém.